Então, olá, bem-vindos ao podcast Educaminhador. Eu sou a Juliana Barcelos de Souza e entrevisto, às vezes, profissionais da saúde, mas hoje é uma paciente que enfrentou e enfrenta a dor crônica, né, em sua rotina. Então, vamos conversar com a Cacau para saber as estratégias que ela desenvolveu ao longo desses anos com a fibromialgia, o diagnóstico inicial, né, mas assim como deixar ela falar, mas as coisas se reconstroem, se ressignifica. E isso faz muito parte do tratamento da dor crônica. Não é um diagnóstico que define, mas as estratégias que as pessoas reconstroem e desenvolvem ao longo da vida. Com auxílio de alguns profissionais também, né? Com certeza. Então, bem-vinda, Cacau. Obrigada por estar aqui. Obrigada, meu amor. Obrigada por esse convite maravilhoso. Para mim, faz muito sentido e é maravilhoso estar aqui, porque a gente tem uma história já de 12 anos juntas. Isso mesmo. 12 anos. E realmente eu passei por um... Eu lembro quando eu cheguei contigo lá, né, que foi uma situação bem difícil. Eu sofria de muitas dores na época, né? Não só a dor da fibromialgia, que era uma coisa que eu não conseguia entender, né, naquela época. Eu realmente não conseguia entender porque que eu sentia dores que não... Era uma dor difusa, era uma dor que, tipo assim, não fazia sentido em nada, né? E eu já vinha de outra fisioterapia, te lembra, né? Que eu passei uma época que eu fiz 5 vezes na semana. Então, quando eu cheguei contigo, eu já estava bem melhor, graças a Deus, mas ainda era um processo ainda bem difícil. E te lembra que eu tinha algumas crises, às vezes, assim, bem difíceis, problema na cervical, na lombar, no quadril, né? Então, assim, e eu lembro que tu dizia assim, mas como é que tu conseguiu ficar desse jeito? Porque tu arrumava e eu, na semana seguinte, eu me quebrava toda, assim, né? Era uma coisa muito, muito louca. E eu já estava, né, nessa época... quando eu fui, eu já estava com o diagnóstico do câncer, né? Já estava em tratamento do câncer, né? E isso, claro, aumentaram... O diagnóstico da fibromialgia foi muito novinha. Foi antes do câncer, né? Foi antes do câncer. E aí teve um câncer que foi um câncer de mama? Câncer de mama. Em 2011. Isso. E aí a gente começou em 2012, final de 2012, né? Porque só tinha as dores, óbvio, com o tratamento do câncer, eles me colocaram numa menopausa forçada. E aquilo piorou violentamente. Aí, tu te lembra que às vezes eu não conseguia nem andar. Literalmente, assim. Vinha carregado pelo marido. Exatamente, porque eu travava de tal maneira. E até que eu cheguei e disse, eu não quero viver desse jeito, né? Eu já estava... treinando na academia. Aliás, isso é uma coisa bem interessante, a academia. Porque eu odiava profundamente. E o médico disse, tu precisa, porque tinha fibromialgia, tinha problema na lombar, tinha problema na cervical, eu travava, né? Travava, às vezes não conseguia andar. Então, eu me obriguei a começar. E eu lembro, até outro dia, foi muito engraçado, na academia que eu tô hoje, eu encontrei o professor da academia onde eu treinava. E foi ele que fez a minha primeira série, né? O meu primeiro treino. E era muito engraçado, porque assim, não tinha... era uma fisioterapia, né? Eu só podia fazer manguito rotador, porque eu não podia... Ombro tinha problema, cervical tinha problema, lombar tinha problema. Então, era tudo muito levinho, mesmo, assim. Então, e aí, outro dia, acho que foi em janeiro, ele me encontrou nessa academia que eu tô hoje. Ele assim, Cacau do céu, quem te viu e quem te vê. Porque, meu Deus, eu vi como começou. E hoje, assim, hoje eu faço leg com 150 quilos. Então, assim... Mas há quantos anos você está fazendo academia? 18 anos, quase 18 anos. Não é do dia para a noite. Então, mas é um processo, né? É um processo. Começa pequenininho e mantendo a regularidade, você consegue chegar... E outra, tem que entender que nesse processo, muitas vezes, a gente vai para trás. Tu subiu 10 degraus, tu vai descer 20 às vezes. Porque eu tive outro câncer. Eu tive várias cirurgias que eu tive que parar. Então, assim, era um recomeço. Não interessa, recomeça de novo. Começa degrau por degrau, porque eu já sei o benefício que tem. Então, assim, se hoje eu tô com 51 anos, depois de 2 cânceres, depois de burnout, depois de depressão, depois de tudo... Se eu tô aqui, é porque eu realmente me propus a
a cuidar da minha saúde. E exercício físico está na minha rotina, tu sabes, 6 vezes na semana. Isso é inegociável. Eu não negocio com a preguiça. Aliás, eu nem discuto com a preguiça, né? Porque as pessoas têm ideia que eu adoro ir para academia todos os dias. Digo, gente, não é verdade. A maioria dos dias eu não quero ir. Na maioria dos dias eu não quero ir. Eu fico... Aí, no momento que eu levanto, que eu digo assim, eu tenho que ir para academia. Te veste agora, já, imediatamente. E ponto. Porque se eu ficar o mínimo de negociação que eu der para essa conversa interna é o suficiente para eu ficar em casa. Porque eu vou ter milhões de desculpas para não ir. Então, eu vou. Né? E é por isso que hoje eu estou tão bem. Óbvio, eu aprendi muito contigo, tu sabes disso, né? A fazer toda essa manutenção. Né? Mas isso é importantíssimo. Então, e aí assim, né? No começo, lá nos 18 anos atrás, quando você começou a academia, você entendeu do ponto de vista cognitivo, né? A razão do porquê que eu tenho que fazer exercício, eu estou sempre travada e vou sempre me travando, eu tenho que me colocar em movimento, né? E o que você ainda vive hoje, que é não discutir com a preguiça ou com qualquer outra coisa que venha se colocar entre você e a academia. Exato. Né? É uma obrigação pela sua saúde. É o mesmo que eu tenho que tomar água, é o mesmo que eu tenho que escovar os dentes, entendeu? Eu coloquei isso como dizer assim, isto é o meu compromisso. Mas hoje tu já sabe que é teu compromisso. Naquela época também tu começou, de certa forma, sabendo que era teu compromisso. Mas será que tinha alguma argumentação que tu tinha que fazer contigo para te convencer a fazer com dor? Até hoje eu tenho. Até hoje eu tenho. Tu faz esse porque tu sabes que ainda tenho. Sim, ainda tenho. A dor crônica não some, né? A gente gerencia. Exatamente. E assim, deixa eu só deixar bem claro. Eu ainda tenho dores. E não são poucas. Não são poucas. Né? Então, assim, muita gente às vezes diz assim, mas tu não devia estar fazendo isso. Não, eu tenho que pegar mais leve. Não. Eu não tenho que pegar mais leve. Entendeu? Porque isso é uma dor crônica. Isso não é uma dor de machucado. Eu não estou machucada, que eu vou lesionar. Entende? Né? E o fato de pegar mais pesado, hoje que estás treinada, não, porque não causa lesão, porque é progressivo, mas ele não te causa mais dor do que um não fazer. Exato. Muito pelo contrário. Se eu não faço, eu sinto muita dor. Eu sinto muita dor. Então, isso assim, às vezes as pessoas não entendem. Se eu não treinar, eu sinto dor. E muita dor. Muita dor. Então, eu treino, óbvio que hoje já tô. Primeiro que eu tô há muito tempo na fisioterapia, né? Hoje eu vou na Ju só pontualmente quando eu tenho alguma crise mais pesada. Exato. Que tu não maneja sozinha. Exatamente, né? Que eu não manejo sozinha, mas isso é uma coisa muito legal, porque a Ju me ensinou muito isso de eu ter essa... não ficar dependente, né? Então, eu fui criando várias estratégias e eu estudei muito também para entender o que fazia sentido para mim, no meu corpo. E essa é uma coisa que, assim, os estudos mostram claramente isso. Muitas vezes eu vejo vários profissionais de saúde, não, tem que parar, que não sei o quê, tu tem que fazer. Não pare. Nós temos membros, entendeu? Nós não temos casco, entendeu? Membros são para que a gente se mova pelo mundo, né? Isso é uma coisa que eu falo muito nas minhas palestras, na questão da base da saúde, principalmente a saúde mental, entender que a gente precisa de movimento, ponto, entendeu? Com dor ou sem dor. Então, pensa sempre o seguinte, vai doer? Então, que me doa eu me movimentando, porque senão eu vou travar. Isso é interessante porque uma das coisas que eu tento explicar para os pacientes é que a gente tem vários tipos de dores, né? Você não tem só um tipo de dor. E a gente tem que conseguir entender que dor que eu tô tendo, de que tipo que ela meio que colocar em caixinhas, né? E aí é interessante você falar, porque lá no princípio, quando você teve o diagnóstico de fibromialgia, que a gente ainda vai falar um pouquinho dela, mas tinha aquela dor difusa, que a gente não sabe nem de onde vem. E hoje, se tu tem dor pós-exercício, tu sabe pelo menos de onde veio. Além da característica da dor ser diferente, uma é mais superficial, mais sensível, até mais agressiva, né? No caso da fibromialgia, ou a sensibilização, né? Da fibromialgia, ou de outras dores, outras causas.
contra a dor da musculatura trabalhada, né? Aquela que eu vou levantar da cadeira e dói tudo, Dói mas eu tudo. sei por quê. Né? Essa semana eu tava assim, exatamente. Meu Então, Deus do céu. acho que é importante, que, como você falou assim, que é conseguir separar, diferenciar as duas dores. E não ter medo delas, né? Não, exato. Porque assim, gente, vamos combinar aqui. A gente tá vivo. Né? A gente, eu quero um mundo cor-de-rosa. A gente brinca porque eu adoro cor-de-rosa, né? Eu amo cor-de-rosa. E não existe esse mar calmo na vida da gente. A nossa vida é picos e vales mesmo. Então, assim, infelizmente, algumas pessoas têm mais dor, outras pessoas têm menos dor. Mas ninguém vive sem dor, de alguma forma. Ok? Então, assim, que estratégias eu vou criar? E eu digo isso sem medo de errar. Muitas pessoas, ou consciente ou inconscientemente, diz, mas eu tenho dor, então eu não posso fazer. Não, isso é uma desculpa para não fazer. Isso é uma desculpa da própria preguiça para eu sabotar o meu processo. Então, assim, eu tenho dor. Tá? Eu tenho dor e às vezes eu tenho bastante dor, bastante mesmo, mas eu vou lá e treino. E eu me lembro de uma coisa, durante a pandemia, eu odeio com todas as minhas forças, da minha alma, do meu ser, odeio treinar em casa. E eu treinava todos os dias, na força do ódio. Na força do ódio, gente. E eu passei 3 meses agora no Canadá. Eu fiz um mês de academia. Depois estava realmente muito caro lá. Eu comecei a treinar em casa. Eu odeio. Pois eu voltei. Eu não tive problema com dor. Eu tive algumas dores e tal, mas não era... caminhei horrores. Eu sinto, às vezes, quando eu caminho muito, Ju, eu ainda tenho bastante dor. Né? Eu sinto muita dor quando eu caminho demais. Tu acha que eu deixo de caminhar? Puxa, sento, descanso, tomo um remédio para dor, me alongo, né? Porque são as minhas estratégias. Eu vou lá, me alongo. Às vezes eu tô num lugar que eu consigo lá, deito no chão e me alongo, mesmo que tenha que alongar, até aliviar a dor. Se não aliviar mesmo, eu tomo alguma coisa, mas geralmente eu uso outras estratégias, mas eu não deixo de fazer. Eu não deixo de viver. Isso, interessante, porque entender que são várias diferentes dores e diferentes tipos de exercício. Então, assim, com a musculação, inclusive a musculação vai prevenir a osteoporose, ela tem outros benefícios, né? Além do fortalecimento do músculo, te deixar mais forte. E a caminhada, ela é outro tipo de exercício e deve estar falando principalmente de caminhada viajando, né? Passeando, porque a gente caminha muito mais do que a nossa rotina. Quando a gente está fora da nossa rotina, não tem o transporte. Não é tal ônibus que eu pego, não é aqui que eu deixo meu carro, né? Em turismo a gente caminha muito, é exigente para todos, mas é saber que tanto na musculação quanto na caminhada você tem limites a ser respeitados com o teu corpo. E quando eu estiver chegando perto daquele limite, eu posso ou passar e ficar 2, 3 dias mal, ou entender que eu estou chegando perto e fazer como você falou, né? Paro, me alongo, eu uso as estratégias que eu sei para me reconstruir. Isso, para não parar. Para não parar de fazer, para não lesionar. Pra ajudar. Exatamente, para não lesionar. Porque tem uma escolha nessa bifurcação, né? Tem várias, né? Mas uma é eu seguir e me machucar e depois não conseguir caminhar 2, 3 dias, ou mais, uma semana, às vezes, depende da crise que desencadear. Ou, né? Ou eu parar um pouquinho, me recuperar do jeito que for possível. Exato. Né? Mesmo assim, caminhei 1 hora, me recupero 15 minutos. Aí eu dou conta de mais meia hora. Aí eu tenho que parar de novo 15 minutos. Aí eu dou tempo de 15 em 15 minutos. Né? 15 caminhando, 15. Mas é jogar com isso e não se culpar, né, Cacau? Exatamente. E não se julgar, né? Exato. Eu, por exemplo, aqui eu uso muito carro. Né? Aqui a gente acaba usando muito carro. Então, sempre que eu posso... Assim, eu moro em prédio, eu subo de escada. Eu subo e desço de escada. Todos os dias. Às vezes eu tenho preguiça, eu olho pro elevador e falo assim, tuas pernas estão funcionando? Sobe. Né? Não tem dor? Sobe. Entendeu? Não tá carregando nada? Sobe. Entendeu? Por quê? Justamente por isso. Para movimentar. Evitar... Todo lugar que eu vou que tem escada, eu subo escada. Sabe? Foi muito engraçado que eu fui... Ano passado eu estava fazendo meu visto para o Canadá e eu fui para Porto Alegre. E eu não consegui treinar naqueles 2 dias. E aí, na correria, eu estava no 9º andar. Eu subi dessas escadas todas as vezes. Todas as vezes. Eu só usei o elevador no dia que eu cheguei com a mala
E no dia que eu saí, subia, entendeu? Cansa, mas é um cansaço diferente. Óbvio que eu não estava me lesionando e tal. Não, e tá treinada também, né? Exato. Há 17 anos atrás, tu teria que ficar no primeiro andar ou no térreo. Exato. Pra poder não pegar o elevador. E eu sempre brinco assim, ó. Você não vai fazer que nem eu, que vai fazer 9 andares. Mas se você consegue fazer um lance de escada, faz um lance. Depois pega o elevador. Ou, não estou conseguindo. Desce. Precisa ser aos poucos, entenda. Eu comecei. Só Deus sabe. A minha musculação chegava a ser ridícula para uma mulher de 38 anos que eu tinha na época. Era uma coisa. Não, 38 não, era bem menos. 38 foi quando eu tive o câncer, foi antes, bem antes. Então foi 30 Eduardo tinha 34 anos. 34. Gente, sério, parecia que eu tinha 90 anos. Tá? Porque era uma coisa assim, porque eu não podia, porque doía. Então era tudo muito leve. Hoje quem me vê não acredita que eu passei por isso. Então assim, não existe salto. Não existe salto. Eu sempre digo, a natureza não dá saltos. E ela ainda volta às vezes, como você colocou no começo. Muitas vezes, os últimos 20 dias em Toronto, eu caminhei muito, eu cheguei a fazer 26 mil passos no dia. Meu amigo falou, tá planejando voltar a pé para o Brasil? Então, mas eu não estava conseguindo treinar. Eu senti a diferença muito grande quando eu cheguei. Então, assim, cargas que eu estava já fazendo com 100 quilos, eu fui para 40. 40, e com dificuldade. Tudo bem, tá tudo certo. Bora lá. Eu faço o que for o meu limite. Exato, hoje, né? Eu não vou me quebrar. Entende? Mas eu vou fazer como tem que ser feito, sabe? Porque eu quero continuar me movimentando. E eu brinco, eu falo isso sempre, gente. Vou chegar aos 98 anos, 99, treinando em academia. Entendeu? Mesmo odiando. Tá tudo certo. Então, e os benefícios dos exercícios físicos, óbvio, a gente libera endorfina, né? A gente libera dopamina, a gente libera tantas coisas ali, tantos neurotransmissores tão importantes, que eu sempre falo, ontem foi um dia que eu dizia assim, misericórdia de Deus, eu fui dirigindo dizendo assim, tá bom, tu vai pra academia, eu tentava não discutir, né, porque eu estava muito cansada e com muita preguiça, e eu fui literalmente assim, me arrastando, depois que eu comecei a treinar, porque tu começa a liberar, cara, eu fiz um treinão, porque eu saí orgulhosa de mim, e eu sempre saio orgulhosa. Eu digo, não existe arrependimento de um treino feito, né? Uhum. Existe arrependimento se eu não faço um treino. Né? Então, não é porque eu sou rata de academia. Não. Isso é para minha vida. Né? Então, eu tenho osteopenia, tu sabes disso, né? Aos 38 anos, por conta do próprio tratamento do câncer, dos bloqueios que foram feitos, eu tive uma osteopenia muito rápida. Muito precoce. Menopausa Exatamente. Precoce. Menopausa, porque aos 38. E aí, eu consegui parar, o médico disse assim, tu conseguiu parar a osteopenia, graças às tuas estratégias, né? Então, isso é importante. Eu tive que aprender, eu tive que desenvolver muito autoconhecimento, saber o que é bom para mim, sabe? E realmente cuidar disso, porque eu quero ter saúde, né? Então, tu sabe, me conhece muito bem nisso, eu melhorei a alimentação, eu mudei completamente a minha alimentação. Eu tirei o glúten, porque eu descobri que tem uma doença celíaca, e aí eu descobri que a fibromialgia tinha a ver com o glúten, no meu caso. Exato. Na verdade, doença celíaca, é que é isso que a gente comenta, né? A fibromialgia, ela tem que passar por uma investigação de diagnóstico diferencial. Exatamente. E talvez naquela época nem tivesse um diagnóstico tão preciso para a doença celíaca, né? E agora você descobriu que a doença celíaca te causava dores. Dores absurdas. Tanto que hoje, se eu comer uma coisa com glúten que eu me contaminar, a primeira coisa que vem são as dores. Dói absolutamente todo o meu corpo. E outro dia lá no Canadá eu comi um negócio com glúten, porque eu tinha visto, a gente ia ter provado no supermercado, e aí eu disse, mas eu não vou comprar agora. Eu vou deixar outra hora, porque era um pacote de porcaria. E geralmente sabe que eu não como porcaria, mas eu de agora quero comer. A Kátia tá aqui comigo, aí ela me ajuda. No outro dia a gente foi, eu meti a mão, peguei. Era outro pacote, eles eram muito parecidos. E eu comi. Depois que eu li, na hora que eu mordi, eu falei, não é a mesma coisa.
Eu senti um fofinho que eu olhei pretzel. Eu só fiz assim, ó. Na primeira, cara, no outro dia, doía tudo. Todas as minhas articulações doíam. Todas. Então, só que não é... A fibromialgia está muito ligada, sim, à doença celíaca, mas nem toda fibromialgia é de doença celíaca. Não, são tudo... Né? Eu digo que a gente pode ter as duas. A gente pode ter as ter duas, só uma. exatamente. Ter uma não protege da outra. Exatamente. Também não é obrigatório ter as duas. Então, mas tu conseguiu, né? Isso te ajudou muito inclusive, dos teus treinos, a te conhecer, né? E aí eu vou entrar num outro assunto, porque para a qualidade de vida, né? Tomar água, você já falou, você já toma bastante aguinha. O exercício físico. Alimentação, né? saudável. Alimentação, esse pilar, a respiração, né? Claro. E o sono. Adoro falar sobre isso. Porque o sono ainda, ele é mais fácil ou mais difícil que encaixar que o exercício físico? Se eu fosse comparar assim, vamos entrar numa rotina de exercício físico e uma rotina de higiene do sono. As pessoas tendem a banalizar e achar que o sono é muito mais fácil que o exercício. Não. A higiene do sono, ela começa no momento que a gente acorda. Acorda. Tu sabes que eu trabalho com isso, que eu trabalho com a parte de saúde. Pro teu sono também, né? E tu estuda e aplica. Exatamente. Eu hoje, a Ju sabe que eu trabalho com isso justamente porque eu já trabalho na área comportamental há muitos anos, mas eu tive que aplicar, estudar tudo. Porque me colocaram numa menopausa forçada, aos 38 anos de idade, o meu sono ficou destruído. Só que eu já estava, porque eu já estava com burnout e a gente não sabia. Eu cheguei a ficar 2 meses literalmente sem dormir, eu estava enlouquecendo e estava em psiquiatra tomando remédio e ninguém identificava. E o mais engraçado, que o grau de desconexão de mim mesma era tão grande que meu mestrado era sobre adoecimento do trabalho. E eu estava estudando burnout. Ou seja, eu ainda brincava, dizia, mas eu acho que eu estou sofrendo isso aqui. Ria. Tava. Tanto que assim, eu cheguei a ter os apagões, eu cheguei nos apagões. Só que quando aconteceu isso, eu já estava em tratamento de câncer. Ou seja, foi tudo junto, misturado. Né? E uma das coisas que foi o pior de tudo foi o sono. E por anos, tá? Eu tive o primeiro câncer em 2011. Desde 2009, eu já estava no psiquiatra por conta da questão da ansiedade, da falta de sono, de tudo isso. E por isso que eu disse que eu tive que estudar muito para conseguir melhorar a minha própria saúde. E a questão do sono era uma coisa complicada. Então, e eu usava eu não queria usar a medicação, e eu cheguei a usar bastante tempo de medicação para dormir, e eu queria tirar, porque eu queria com as coisas mais naturais. Meus médicos prescreviam várias coisas mais naturais, não estava funcionando, eu fazia toda a higiene do sono e não estava dando conta. Então, assim, foi uma luta. Por quê? Porque eu tive que entender que de manhã cedo eu acordo e eu vou me expor ao sol, à luz. As minhas retinas precisam enxergar a luz. Então, eu tenho que ficar pelo menos 15 minutos. Se estiver nublado, são pelo menos 30 minutos. Não é para ficar olhando para o sol, gente, porque queima a retina, ok? Mas você tem que se expor. Não é lá dentro de casa. Vai lá para a rua mesmo. Pega seu cafezinho, vai lá para a rua. Isso é importante. Nós estamos muito acostumados. Primeira coisa que a gente faz quando levanta, eu não, né? Mas, no geral, celular. Não. É uma luz, Cacau, não vale? Não vale. Essa não vale. Tá? Não, eu tô brincando, mas acho que ninguém me falou essa frase, só eu que falei agora. Nunca ouvi de nenhum paciente isso. Eu já ouvi. Não, já. Nunca ouvi. Já ouvi. Mas é a luz azul. Não. Você precisa de luz solar. Gente, a gente precisa... É muito simples. É a natureza. A gente complica muito. Claro que a evolução, né, trouxe as luzes pra gente trabalhar mais, mas a gente está indo na contramão do natural e a gente está adoecendo. Isso. A gente está adoecendo. O custo que nós estamos vivendo mais, mas sem qualidade. Então, assim, é muita gente que a gente vê, é uma fala que eu ouço, assim, envelhecer é difícil. Não precisa ser. A gente tem que melhorar nossas escolhas. Então, assim,
O que eu tenho que fazer para dormir? Eu começo lá de manhã, no momento que eu acordo, tá? E aí, sim, diminuir a quantidade de estímulos de telas. A luz azul da tela, ela é boa, sim, durante o dia, porque ela vai estimular o meu cérebro, que eu preciso trabalhar, que eu tenho que produzir, coisa e tal. Depois das 8 da noite, esquece. Aliás, isso já é muito tarde, certo? Você viria antes. É muito tempo de trabalho, né? É muito. Tá? Mas eu não digo a exposição à luz das telas, né? Depois das 8, nem pensar. E uma coisa bem importante é baixar as luzes de casa. Né? Tirar as luzes aéreas, né? As luzes acima de nós, porque isso influencia no nosso cérebro, ele se manter acordado, né? Em produtividade, e o mais escuro possível. No início, meu ex-marido falava assim, gente, nossa, mas não estou enxergando nada. Eu disse, calma que tu vai acostumar. Porque eu botava a luz alaranjada mesmo. Entende? Por quê? Porque eu precisava dormir. O meu objetivo era só, eu preciso ter uma noite de sono. Porque isso, eu tenho certeza que câncer, todos os problemas que eu tive foi muito por conta da questão do sono. O sono é altamente reparador. O sono cura a gente, né? E as pessoas não entendem. E eu estava, por conta de todo esse tratamento de câncer, muita coisa, e aí chegou um ponto que eu cheguei na Ju. Porque eu estava fazendo toda a minha higiene do sono, eu tinha melhorado bastante, né? Porque eu cumpro isso. Isso já foi depois do segundo câncer, né? Já, depois do segundo câncer. E aí a gente fez a eletroestimulação, tu lembra? Lembro. Só para contextualizar, então, tu teve tanto problema de sono na época do mestrado, já. Depois, no primeiro câncer, tu também teve? Não, eu nunca mais deixei de ter problema de sono. Ah, tá. Foram mais de 12 anos. Desde a época do mestrado, burnout estudado. Foi, exatamente. Dissertação defendida. Exatamente, e você nunca cultivando mais o sono ruim. E assim, eu fui trabalhando isso por anos. Então, desde aquela época você tomava medicação, Tomei medicação, mas eu comecei a estudar quando eu comecei a estudar muito neurociência, né, que a neurociência veio para minha vida, que hoje eu atuo, ela é uma ferramenta, né? Eu atuo hoje como trabalho, mas ela é a minha ferramenta principal para eu colocar a minha vida em prática, assim. E nesse período, assim, eu consegui melhorar muita coisa. Gente, assim, quarto escuro, sem TV, é uma briga de todo mundo. Mas eu não consigo. É só tirar. Exato. Ponto. Tirar. Não existe. Sabe por quê? Porque se der um apagão e queimar tudo, vai ficar sem luz. Acabou. Tu não vai ter. E aí tu faz o quê? Né? As desculpas são muitas. Eu digo que às vezes é um comportamento muito infantil. Eu não consigo, eu não quero. Não, tira. Por quê? Porque o sono vai reparar a tua saúde. E a falta do sono tem uma consequência gravíssima. Não só na dor. Na memória. Na saúde mental. Na recuperação do tecido muscular pós-treino. Exatamente. Tudo, né? Tudo isso. Mas eu vou te contar então da neuromodulação que a gente foi fazer pro teu sono. Sabe? Eu lembro que eu fiz um depoimento, assim, eu gravei dentro do carro, te lembra disso? Mesmo? Porque foi, gente, assim, claro que, como a Ju fala, não tem fórmula mágica, né? Não é uma coisa que vai curar tudo. Tem um conjunto de coisas. Então, por que eu tive uma resposta tão rápida à neuromodulação? Porque eu faço tudo que tem que ser feito. Né? Porque não adianta, por exemplo, eu ir lá fazer neuromodulação, me alimentar errado, não treinar, ficar no celular até 2, 3 da manhã. Não tem. Não tem mágica, né? Não tem botão mágico. Então, como eu sigo tudo isso, tá? Eu cheguei a usar CBD por bastante tempo, mas aí, quando a gente fez a neuromodulação, eu lembro que assim, Ju, eu tive uma noite de sono. Te lembra disso? Porque eu acordava muito. Era uma coisa desesperada. Eu sempre parecia que eu tinha saído de uma luta, assim. Eu acordava o tempo inteiro. Então, eu não entrava em sono. Cansada também, muito exausta. Então, muitas coisas me ajudam. Então, a neuromodulação foi uma coisa fantástica. Nós fizemos 10 sessões. 10 sessões? Acho que foi 10. Foram 10 sessões, né? A gente fez mais 5 para... é verdade. Então, foram umas 15. E a ideia inicial que você queria, né? Era tirar a medicação. Que eu tirei. Mas não nos primeiros 10 dias, que era o que ela queria muito. Porque daí a pessoa vem com o objetivo, quero tirar essa medicação que eu consumo há muito tempo. Eu estava 3 anos usando aquela. Mas vamos usando primeiro regularizar o sono
com a medicação. Porque ela, Exato. teoricamente, ela deveria ter regularizado o sono, só que ela sozinha não fez o efeito. E aí depois a gente refez mais 5 e depois você seguiu sozinha, né? Sim. Nesse desmame da tua Exato. medicação. Exato. E com a neuromodulação também eu entendi uma coisa que eu já sabia, mas eu nunca tinha colocado em prática real, assim, né? Que era a meditação. Que é o que a neuromodulação faz, né? Então, eu passei a fazer meditação todos os dias. Isso virou para mim outra coisa, uma rotina. Desculpa. Então, eu comecei com 5 minutos. 5 minutos todos os dias. Eu faço meditação de manhã e faço meditação à noite. Então, assim, a gente precisa se ajudar, né? A gente tem que procurar bons profissionais. Sim, bons profissionais. Eu sou muito, muito chata com isso, porque tem muito profissional, infelizmente, que não tem conhecimento suficiente, às vezes falam coisas que não procedem, mas a gente também, só o profissional sozinho, ele não dá conta, gente. Ele não dá conta. A gente precisa fazer a nossa parte, porque eu sempre digo isso. Como é que alguém pode fazer por ti algo que nem tu mesmo tá afim de fazer? Entende? Não existe. É um conjunto, né? A gente anda de mão dada. Então, eu tenho sempre bons profissionais, graças a Deus, mas eles sabem que eu faço a minha parte. E tu cobra deles que eles façam a parte deles. Exatamente. Vocês estudam a parte de vocês, eu faço a minha, e a gente vai achando onde é que é esse caminho que Exatamente. a gente... Que é dinâmico, né? Exatamente. E esqueci o que eu ia falar. Tu falou. tem problema. Pode seguir aí. Mas, assim, esse processo, né, que assim, essa questão do sono, gente, às vezes as pessoas não entendem isso, né? Ela é extremamente importante. Mas entra uma outra coisa, de novo, é um conjunto de coisas. Eu vejo muito, principalmente, a gente vê muito na rede social, faça isso e tudo vai, né? Seus problemas acabaram. Não existe isso, não existe seus problemas acabaram, gente. Você está vivendo, lamento dizer que nós vamos ter problemas, sempre, graças a Deus, né? Porque é isso que move. Exato, isso que move a gente, né? Isso que move de verdade. Mas a gente precisa entender esse processo. Eu tenho responsabilidade comigo. O meu corpo, o meu bem-estar depende da minha responsabilidade. E as pessoas querem jogar tudo na mão do outro. É do fisioterapeuta, é do personal, é do médico. Não existe isso. Aquela pessoa, ela vai te ajudar, mas não adianta prescrever uma coisa e eu não fazer. Eu posso pagar R$1 milhão numa consulta. Vamos combinar? Nada vai resolver se eu não fizer o que tu manda. Então, lembrei que eu ia falar em relação ao que eu estava comentando, que às vezes os pacientes, já ouvi de algumas pacientes, que o que eu vou pedindo e a gente vai somando no que a gente vai prescrevendo, né? Porque você vai fazendo, aí retorna com alguma queixa, a gente vai ajustando. Então, vai acumulando um pouquinho de coisas. E em cada profissional que você vai, acumula um pouquinho mais. Exatamente. Né? E aí eu tenho paciente que diz assim, mas para lá. Isso que eu tenho que fazer agora para ficar saudável é um trabalho a tempo integral. Né? Então, assim, a gente é ensinado desde a escola que a gente tem que ter performance na escola, no desempenho cognitivo. E não há espaço para a gente cuidar da gente. Uhum. Tu falou ali no começo, né, que tu brigava com tu não discute com a preguiça. Mas é tão fácil alguém querer marcar uma reunião contigo na hora da academia e ela desmerecer a tua academia. Ah, não, tu faz depois, vamos fazer reunião. Ah, não, tu faz isso aqui depois. É tão fácil a sociedade desmerecer qualquer autocuidado que a gente vai dedicar a nós, tanto no sono, no exercício. Ah, vai dormir essa noite? Pô, dormir essa hora? Exato. Sabe? Ah, vai parar essa hora? Não, pois tu, sei lá, né? Então, e é um trabalho a tempo integral e de certa forma, um termo que quem pesquisa a dor não gosta de falar, né? Mas é de vigilância. A gente tem que ser vigilante a gente. Total. Né? 24 horas por dia. E as pesquisas são, mas o paciente com dor é hipervigilante. Mas ele é hipervigilante porque ele tem uma dor crônica, ele está sempre em alerta, coitado. A gente tem que usar meio que essa capacidade de observação para que ela, como na caminhada, ela saiba quando é que tem que cortar, parar, descansar um pouco para poder seguir, né? Isso. E assim, acho que quem te ouve deve pensar, mas, nossa, ela faz tudo isso? É o cuidado quando acorda para poder dormir.
É a academia, musculação, né? Alimentação de manhã, que é a minha rotina de alimentação, depois treino. E a alimentação parece fácil, parece que é sentar e comer. Mas não, tem que pensar no que vai comer, tem que escolher onde vai comprar, tem que preparar. Então também demanda. É um trabalho a tempo integral a gente cuidar da gente. Exato. E a gente tem que trabalhar em paralelo. E eu trabalho. As pessoas eu brinco. As pessoas acham que eu só vivo na academia, porque tem uma época que eu postava bastante meus treinos, né? Eu disse assim, acho que as pessoas acham que eu só faço, que eu não faço mais nada. Tenho uma amiga, muitos anos atrás, lá, quando eu já estava 1 ano, 2 anos na academia, numa época que eu trabalhava bastante, e aí eu treinava à noite. Eu literalmente fechava a academia. A academia fechava meia-noite. Todos os dias eu fechava a academia. Hoje eu não treino mais de noite, né? Apesar que os estudos hoje mostram que não há, já tem evidências mostrando que não há problema em treinar à noite, mas eu ainda prefiro, porque isso estimula meu cérebro. Eu sou TDAH de altíssimo grau, né? Então, isso ajuda na minha concentração, que é baixíssima. Né? Então, eu tenho que estar atenta a todos aos meus problemas, vamos dizer assim, para eu performar melhor. Né? E então, eu lembro que muitas vezes ela ligava para casa, meu ex-marido falava assim, Cacau tá na academia. Ela dizia, nossa, quando eu crescer, quero ser assim. Né? Quero ser rica, assim, pessoa que vai para academia. Eu disse, eu estou indo para a academia 10 horas da noite. Porque eu trabalhei o dia inteiro. Mas eu ia muito cansada. Muito. Hoje é o contrário. Hoje eu não vou mais esse horário. E não recomendo, porque meia-noite já é para a pessoa estar dormindo. Né? Mas lembra, é um processo também de aprendizado. Eu fui aprendendo, errando no caminho e aprendendo. Mas eu nunca parei. E tenho certeza que eu tenho muito que aprender ainda. Né? Então, hoje eu treino de manhã. E hoje, por exemplo, hoje eu tô aqui, convite da Ju, mas no geral, a minha manhã é para mim, tá? Então, é muito pontual, por exemplo, o podcast é pela manhã. Então, ok. Mas no geral, não, eu não marco nada de manhã porque é para mim. Mas como que tu faz? Bom, eu tive que dar um jeito. Porque se eu não desse esse jeito, eu com certeza não conseguiria chegar onde eu cheguei. Entende? Porque eu já tive um burnout, eu desenvolvi um diabetes por conta do tratamento do câncer, eu consegui reverter um diabetes, só que eu levei 8 anos para reverter. Né? Então, não existe processo rápido. E outra, esse processo é para sempre. Não acabou. Enquanto não vai acabar. Só vai acabar o dia que eu morrer. Entendeu? Mas de verdade, eu quero ter o melhor na qualidade de vida que eu possa ter. Não, e é interessante porque, claro, sem ser rígida, né? Então, você tem as suas manhãs, mas se a gente planeja, tu consegue te programar e ajustar o teu dia, mas sem ser algo de, agora sai da academia e vem pra cá fazer isso, porque a gente precisa. Exato. Né? Então, esse processo. Em relação ao sono, você me fez lembrar do livro, né? Porque Nós Dormimos, porque ele coloca, que eu nunca tinha lido, foi lá que eu tive essa informação, que a gente descreve, a pessoa tem que dormir 8 horas, o ideal é de tal hora a tal hora. E aí ele descreve que estudos em várias tribos, né? E faz sentido com a própria necessidade de autoproteção do ser humano e dos animais em si. Os que dormem, né? Então, tem gente que vai dormir cedo, que o relógio biológico quer que ela durma cedo para acordar cedo. Outros vão dormir tarde para acordar mais tarde. E com isso, a tribo em si ficava protegida, porque quando um está em fase profunda, o outro está ou acordado ou começando um sono superficial. E aí sempre tinha, de certa forma, no coletivo, alguém numa fase para acordar e proteger, se fosse necessário tomar alguma atitude. Olha que legal isso. Só que a maioria da população, ela é nessas 8 horas que a gente prescreve. Exatamente. Né? Algumas pessoas vão dormir lá pela 1 da manhã, porque realmente é o relógio biológico. Outras vão dormir lá pelas 8 da noite, porque é o relógio biológico. Mas a maioria vai estar lá pelas 10, 11 horas, né? Para dormir às 8 horas. Então, achei muito interessante também porque tira, de novo, o julgamento, que é muito fácil quando a gente vê as recomendações, a gente achar que a gente tem que se encaixar naquilo ali. Exatamente, é individual. A recomendação é para uma média, para a maior parte da população. Você tem que pegar aquilo ali e adaptar. Então, e o relógio biológico, ele muda. Né? No livro ele fala desse dinamismo, que de certa forma naquela época você conseguia treinar à noite pelo
estado que você estava, Uhum. né? Tanto hormonal, ciclo circadiano, rotina de vida, reflexões. E hoje, né? Ela veio. Hoje eu durmo cedo. Tu dorme cedo Hoje e eu ela durmo vem para cedo de e manhã. acordo cedo. Então, e é como funciona melhor hoje. Né? Não estava errada aquela cacau, não está errada essa cacau, mas ela está buscando o que encaixa melhor nessa rotina. Uma coisa que a gente precisa ver, que isso é totalmente real, mas assim, quando a gente fala assim, meu ciclo circadiano eu vou dormir à 1h, não significa que é para ficar no celular. Claro, é isso. Nem na televisão. Aí as pessoas, que bom, eu durmo à 1h. Não, se tu tá no celular, série, né? se tu tá vendo série, acabou. Esquece que tu já quebrou tudo. Porque essa luz só tá mantendo teu cérebro alerta. Isso. Ele não vai descansar, ele não vai entrar em sono profundo. E é o sono profundo que é reparador. Isso é extremamente importante. Então aí as pessoas... Quer ler livro? Fica lendo até 1h, não tem problema nenhum. Uma luzinha bem baixinha, nada de luz na tua cara, né? Então, aí as pessoas, mas aí não dá. Então, que bom. Aí quem sabe tu dorme cedo. Mas é esse ponto, não é de achar. E realmente, assim, é uma coisa que eu tive que aprender, que era muito difícil, né? À noite, eu li alguma coisa, sabe? Eu não tenho TV no meu quarto. Também não. Nunca tive. O pessoal brinca que eu sou a louca da luz. Então, eu vou para hotel, eu levo na minha bolsa, sempre eu tenho fita crepe. Eu passo em tudo. Tudo, nas cortinas, se tem qualquer... Exato. Aí, onde tem luzinha de LED, eu cubro tudo. Eu chego a levar para as luzes de LED, eu chego a levar... Como é que é aquela fita preta? Isolante? Isolante. Ai, meu Deus. Meu ar-condicionado, ele é com controle remoto. Só que o controle remoto não funciona. Porque eu cobri a luz de LED. Mas aquela luzinha do ar-condicionado tem que ser resolvida. Esse aqui tá melhorzinho, mas realmente do meu quarto Não. tem aquela luz. É uma iluminação. É muito. É uma iluminação no quarto à Então, noite. pra mim, não pode ter nada. Aí, quando eu vou para hotel, eu não ligo TV à noite. Isso é sério. E aí, eu cubro todas. Porque o quarto tem que estar extremamente escuro. E é importante que o quarto esteja mais frio. Pra dormir melhor. Exatamente. Não é congelando. Na verdade, eu durmo com 16 graus, né? Então, assim... Quase congelando pra muitas pessoas. Eu sou um caso à parte. Mas pra ti, a tua temperatura, nesse processo de tantos anos com distúrbio do sono, buscando colocar esse sono nos eixos, né? Porque também, às vezes, ele cai fora do eixo, né? Tem que trazer de volta. Mas tu sabe que tem que ser escuro, que tem que ser friozinho. Exatamente. Né? E uma coisa muito importante que a gente tem que entender, com questão de dor, toda a questão da nossa saúde, é que assim, eu consegui resolver algumas coisas, mas outros problemas vão aparecer. Por exemplo, eu tenho uma menopausa desde os 38 anos de idade. Eu tenho que lidar com ela. Então, assim, os efeitos da menopausa são devastadores nas mulheres. Só que uma alimentação ruim, uma alimentação inflamatória, a falta de sono, que é um problema, o que piorou muito também, além de todo o processo que eu passei, foi a menopausa, que aí a mulher entra no sono ruim, chamado sono ruim, por isso que foi tão difícil. E eu queria... E os médicos só queriam me dar remédio. Eu digo, não, eu não quero, eu tenho que achar outra forma de resolver. Que a neuromodulação... Meu Deus, assim, me ajudou incrivelmente. Por quê? Porque a questão do nosso cérebro, gente, são os canais, as conexões neurais, né? Porque com a menopausa, há uma mudança química no nosso cérebro. E às vezes as pessoas não entendem. O álcool faz muito mal. O álcool, gente, não é que eu não bebo, eu realmente bebo muito, muito, muito pouco. Mas assim, o álcool faz muito mal para o sono. Mas eu durmo super bem. Não, tu não dorme. A gente bota tudo. A gente coloca numa máquina de ressonância e vai te provar, de tomografia, vai te provar que tu não dorme. Porque o teu cérebro não vai entrar em sono profundo. A mesma coisa com café, né, Ju? Então, café, existe até um período, café pode ser muito bom, nosso aliado, mas demais, ele vai ter problemas. Então, quer dizer, são estratégias que a gente vai... Por isso que eu digo, não é uma coisa só. Não é uma coisa só. E é isso, é tempo integral para cuidar de mim. Porque eu sempre falo isso, né?
se eu quero ter uma vida saudável, se eu quero ter uma vida independente, né, e principalmente autônoma, de eu tomar as minhas decisões, poder ir e vir, eu preciso entender que esse corpo é meu, não é do médico, não é da Juliana, entendeu? Eu preciso ter responsabilidade com ele. E a gente dá trabalho pra gente mesmo, né? A gente acha que não, que é só levar aí. Não, a gente dá trabalho, a gente requer investimento, não é nem investimento financeiro, é de tempo. De tempo? É de tempo. De tempo. É de tempo, de olhar, de cuidado, de disciplina, né? De conversa interna cortada. A Cacau nem diz para ficar negociando com a preguiça, ela já diz, corta essa conversa, a gente não vai embarcar. Que nem filho, né? Tem momentos que a gente diz, essa conversa não é pauta. Ponto. Acabou. Né? A gente não vai argumentar o porquê sim, o porquê não de ter que lavar a louça. Ela será lavada. E ponto final. E ponto final. E isso é sério. E eu desenvolvi isso. Eu não discuto. Porque eu tenho plena consciência que se eu der uma abertura para preguiça, eu perco. Eu perco. Eu tenho consciência disso. Boa, hein? Ela é boa. Por quê? Porque eu tenho, na verdade, todas as desculpas, e elas são plausíveis, eu tenho um monte de coisa para fazer. Então, se você diz, não, mas eu tenho que fazer isso. É real, eu tenho. Entendeu? Aquilo eu tenho. Só que assim, quando eu tive o câncer, tu te lembra? Eu trabalhava muito, muito, muito. E eu lembro da segunda cirurgia, quando eu fiz a cirurgia maior e tal. No dia seguinte, eu estava indo para uma reunião. Não, da primeira cirurgia que eu fiz, no dia seguinte eu fui para uma reunião em Tubarão. Depois, na outra cirurgia, que foi maior, eu fiquei uma semana um pouco mais parada, tal, mas uma semana depois eu estava trabalhando. Ou seja, quer dizer, eu estava me violentando. Entendeu? Eu tinha aquela ideia de durma... Não, como é que é? Trabalhe enquanto eles durmam. Ai, gente, eu tinha um orgulho disso. Como vergonha que eu tenho hoje disso. Mas é patético. Mas é verdade, sabe? Trabalhe enquanto eles dormem. Adoeça enquanto eles dormem. Exato. Adoeça. Enquanto eles dormem. E hoje... E eu falava isso, sabe? Nossa, era faca na bota. Né? Como é que é? Sangue nos olhos. Era uma workaholic. Exato. O que eu ganhei com isso? Doenças bem graves. Bem graves. Então, hoje eu digo não. E é interessante que você consegue... Algo que a gente também comenta, às vezes, a pessoa, quando ela tem um objetivo profissional muito focado, né? Ela quer ter performance. E ela adoece, é difícil, nesse momento do adoecimento, ela entender que ela precisa parar. Né? Eu percebo assim com as pessoas quando elas estão no começo, porque hoje em dia, antigamente as pessoas só vinham até mim quando a dor crônica estava ali há muito tempo, né, instalada, buscando. Hoje em dia, cada vez mais eu tenho pessoas que são indicadas ou que chegam a mim no comecinho da dor crônica. E aí eu comento que eu não comento porque eu não posso dizer para a pessoa para de trabalhar, mas eu percebo a dificuldade que as pessoas têm de compreender que a vida vai mudar completamente por causa de uma lesão que gerou uma dor neuropática, que gerou uma dor que ela vai mudar o contexto para sempre. Exato. E a pessoa ela tem que se tratar da doença e aceitar que tem uma pausa, na verdade, tem uma pausa profissional. Exato. Para depois recomeçar, né? Exato. E eu tive que me reconstruir depois de um câncer. Aí depois eu estava fazendo, aí estava me levantando, aí eu tive outro câncer. Ou seja, só que no segundo eu já tinha aprendido muito, graças a Deus. Já sabia te respeitar mais. Exatamente, por isso que eu consegui passar pelo processo. Mas não é. E o que é o saber? É saber que pode parar e que depois consegue voltar? Exato. E não quer dizer que essa decisão é fácil. Ai, não, agora eu sei que eu posso. Não, ela é conflitiva o tempo inteiro. Mas aí eu argumento comigo mesma. Olha para trás a tua história. Olha que tu teve que... Porque eu tive que parar 2 anos. E foi extremamente difícil. E é parar, Cacau. Parar. É não trabalhar. As pessoas, às vezes, quando eu comento que tem, né, com exemplos de outras pessoas, é parar. De verdade, gente. Parou profissionalmente, parou de trabalhar, não aparece mais profissionalmente. Exato. Eu perdi, exatamente, eu perdi mercado mesmo. Eu perdi porque eu tive que parar e assim, não foi por uma escolha. Não foi porque eu tive consciência a doença me parou. Mas quando eu tive dentro de ti. Isso foi horrível. E aí quando eu comecei a
buscar o autoconhecimento mesmo para cuidar da minha saúde de verdade e ver todos os processos, o segundo câncer já foi muito mais fácil. Muito mais fácil. Entende? Tu sabes que eu passei o ano passado a história de uma neuralgia que eu desenvolvi, né? Uma neuralgia que estamos tratando, inclusive, mas que chegou a afetar o meu olho, a ponto de eu cegar cada vez que eu tinha a crise, né? E eu descobri sozinha, depois a Ju vai contar isso, descobri sozinha que era uma neuralgia, porque até então nós já íamos fazer uma cirurgia para retirada do cristalino, porque eu ficava cega. Você ficou vários meses com essa dor, investigando com vários profissionais, né? Em várias linhas, eu só te ajudei no começo aí, né? Direcionar para neurologia, mas no fim você acabou na oftalmologia. Sim. Né? Porque a gente achou que tinha um tumor na cabeça, alguma coisa, tudo. Porque ninguém entendia muito bem o porquê. E finalmente, né? Não foi nem. Foi com o auxílio, eu diria, do personal da academia, que acabou mexendo um pouquinho no pescoço, ou na... Aqui assim, mexeu aqui assim, e foi aliviando. E aí aliviou parcialmente ao ponto da gente, vamos reavaliar isso então, que pode ser outra coisa, né? E aí a neuralgia do trigêmeo. Exato. Que é muito famosa, apesar de não ter sido diagnosticada em você no começo. Exato. É algo que é bem até... E hoje a gente vai estar tratando, né? Tratando com a Ju, porque ficou muito séria. Os olhos já melhorou, mas... Não, e eu lembro que assim, antes de eu viajar para o Canadá, eu digo, Ju, pelo amor de Deus, eu tô com muita dor e não sei o quê. E além de eu tinha uma pancada ainda. Por isso que eu falo, sempre vão acontecer coisas. Eu digo, não existe um mar calmo e tranquilo. Porque no meio da história vem uma menopausa que tu não tinha, vem uma pancada, que eu dei uma pancada no carro, a hora que eu fui entrar, deslocou isso aqui. E aí a Ju mexeu, conseguiu melhorar. Eu ainda tive alguns episódios de dor, mas eu não afetou mais meu olho. Que já é um bom começo. Sim, porque eu não enxergava nada. E outra questão, às vezes as pessoas também... Claro, a gente quer resolver tudo na primeira, né? Mas não resolve. E é um processozinho, até o corpo cicatrizar, se reconstruir, cicatrizar mesmo, né? Então, assim, já ter aliviado os olhos já foi uma qualidade de vida muito maior. Sim, porque eu parava de trabalhar, te lembra? Ficava o dia inteiro às vezes. E agora, né, tu conseguiu viajar, né? Os olhos deram conta do recado. O olho, né? Que era saúde e direito. Saúde e direito. Mas é um processo, assim, é contínuo. É contínuo. E não é fácil. Não é fácil. As pessoas acham que tudo é lindo, maravilhoso, mas não tem, gente, assim. Buscar remédio. Remédio é bom, sim, em alguns momentos são muito importantes, mas nós vivemos hoje numa sociedade que se entope de remédio. E muitas vezes que a gente vê dos pacientes também é que o remédio, assim como a própria manipulação que a gente fez aqui no teu rosto, né? Ele ajuda. Ele não resolve. Não resolve. Ninguém está guardando uma pílula mágica que tem para tirar a tua dor e tirar numa gaveta esperando tu dizer alguma coisa, 1 milhão, para mim te entregar. Ele não existe, esse remédio. Esse remédio, o dia que ele existir, a gente vira um robô, porque a gente não tem nem mais que cuidar da gente. E a gente nem sabe mais nossas características pessoais, porque a gente embarca numa medicação que nos dopa e nos faz seguir o trilho, né? Então, o remédio, ele também requer tempo para agir, ele também não é assim como as pessoas idealizam que ele seja. Sim, mas não está funcionando, então eu vou para outra coisa. Né? Então, tem que ter tempo, tem que saber... tem custo também, né? Custo. E tem o tempo do remédio fazer efeito no agudo, fazer o efeito no crônico, né? O cumulativo daquele remédio. Muita coisa, muita coisa pode ser resolvida muito antes com um pouco de autocuidado. Um pouco de autocuidado. Hoje eu tenho muito autocuidado, porque assim, mas são anos, né? E ainda estou aprendendo, sempre aprendendo, colocando em prática. Né? Mas não é do dia para a noite. E tu falou uma coisa bem importante, que assim, eu ouço muito isso. Não, porque já existe a cura para o câncer, mas a indústria farmacêutica não quer. Gente, não existe isso. Né? O câncer ou qualquer doença crônica, ela nunca vem, é uma doença construída, ela nunca vem do nada, você não dorme saudável e acorda doente. Isso não existe. Isso não existe. É uma construção
Então, por isso que a gente vai usar muitos recursos e não tem uma fórmula mágica. São várias, são várias intervenções que a gente faz, ok? E a gente vai entendendo que alguma funciona melhor para mim, outra não. E às vezes ela não funcionava e ela pode funcionar agora. Exatamente. Porque a gente muda também. Exatamente, né? Então, a gente tem que aprender isso, assim, sabe? Mas olhar para si. Não existe... Se existe uma coisa que eu queria que vocês lembrassem na dúvida, o que eu vou fazer? Comece primeiro cuidando de você, sabe? Priorizando. Você tem que ser a sua prioridade. Primeiro você, depois filho, depois marido, depois casa. Ai, não, é assim. Nós aprendemos o contrário, principalmente as mulheres. Nós fomos ensinadas que não, a gente tem que cuidar dos outros. Mas não, se você não cuida de você, talvez você não tenha quem cuide de você depois. Né? Nossa, a gente está chegando no nosso fim, tu acha que tu fez uma frase assim que já constrói, e eu tenho um gancho nela ainda. Ótimo. Olha só, cuidar, o recado da Cacau, né? Cuidar de você. E no momento em que você tiver um olhar por você, você vai saber, inclusive, em qual profissional da saúde você tem que ir. Isso. Ou, ao menos, você consegue nos trazer o que tem como maior queixa, para que a gente possa te direcionar. Porque, às vezes, o paciente vem comigo, mas eu encaminho para outra pessoa, porque não é comigo. Mas, quanto mais você tiver um olhar por você, de compreensão, não precisa saber o porquê, gente. Só saber o que está sentindo. Traz pra gente o que está sentindo. Quanto mais tu conseguir perceber, minha dor ela é pior de manhã e à medida que eu vou me mexendo ao longo do dia, vai aliviando. Isso é importante. Uhum. Não, a minha dor ela aparece depois de cada refeição. Isso é importante. Ela não dá resposta, mas ela é importante para a gente poder montar e entender o que for possível dentro da capacidade, dentro da formação de cada profissional, né? Para poder te orientar e te ajudar a cuidar melhor de ti. Exato. E como essa dor, né? Que tipo de dor é essa? Lembra que às vezes eu falo, Ju, parece que tem uma coisa que está espetando. Eu não sei o termo técnico, né? E não sou obrigada a saber. Não, mas a tua dor. Exatamente. Mas assim, ó, ela não é uma dor que rasga, ela não é uma dor que queima, sabe? Isso faz uma diferença. Isso foi a Ju que me ensinou, gente. Lá no início. Ela perguntava, eu lembro disso perfeito na primeira vez. Como que é a dor? Né? Como assim, né? Quando ela tá me torturando ali, gente, né? Com as mãozinhas dela de Wolverine. Unhas curtas, mas é Wolverine. Exatamente. Ela chega e diz assim, eu falei, Ju, tá doendo. Ela, aonde tá doendo? Eu digo, onde tá doendo? Então é aqui mesmo que tem que doer. Tá tudo bem. Eu digo, tá, obrigada, valeu. É desse jeito. Mas como que é a dor? E como que é a dor lá? Né? Você tá sentindo uma dor que corre, uma dor que parece que tá queimando, porque são diferentes. Comece a observar para você levar para o profissional para ele poder te ajudar. Os adjetivos que descrevem a dor. Os adjetivos são muito importantes. Isso foi a Ju que me ensinou lá na primeira. Eu me lembro disso perfeito, na primeira coisa, que essa era a pergunta que ela fazia na anamnese. Justamente isso. Como que é essa dor? Como que é aqui? Como que é ali? Dava um monte de palavrinhas para você escolher. Né? Exato, isso. Não deixa você sem vocabulário. Exato. Aumenta esse vocabulário, né? E isso me ajudou muito a entender. Porque eu digo, olha, é verdade, né? Eu nunca tinha percebido que a dor, ela tem jeitos diferentes. Né? Tem regiões que dói de um jeito, outras de outro, né? Uma é em beliscão, a outra é em vibração, ou pulsante, ou latejante, né? Exatamente. E... é bem isso. Não, e vê que a gente aprende. Olha quantos anos, 12 anos. E eu levo isso para minha vida. Toda vez que eu tenho que explicar... Agora eu já sei explicar como é que é a minha dor. E só com a autoobservação e colocando você como prioridade. Exatamente. Sempre. Eu sou minha prioridade hoje. Ai, Cacau. Muito obrigada. Eu não sei se quer dar mais uma palavrinha para encerrar. Tem mais uma mensagem. Eu vou colocar nos descritivos a tua rede social, tá? Tá bom. Obrigada, amor. Isso, assim, cuidar de você é o primeiro passo. Olhar para você e dizer assim, eu sou minha prioridade. Quando você começa a olhar para isso, você vai achar os bons profissionais. Você não vai cair na mão de qualquer profissional. E entenda que às vezes a pessoa fala, mas eu tinha isso, não sei o quê. Tal. Olhe, que às vezes é alguma coisa parecida, uma indicação de profissional, mas entenda que assim, você precisa se autoconhecer para você saber que tipo de dor você está sentindo. E principalmente, gente,
A musculação, o exercício físico, o movimento é para trazer qualidade de vida. Se você para, você trava. Trava. E vai piorar. Só vai piorar. Então, assim, se você quer levantar da cadeira com 80 anos, sozinho, ok? Você precisa de movimento. Com dor ou sem dor, ok? Então, acredite, quem está aqui sentado tem bastante dor. Mas eu me recuso a parar. Então, muito obrigada. Obrigada, meu amor. E até a próxima. A gente vai se vendo, mas tem as redes sociais aí. Temos. Ela divulga as palestras quando são abertas, algumas são fechadas, né? A maioria é fechada. A maioria fechada paga, mas aí vocês entram em contato com ela, vocês descobrem onde tem mais informação com a Cacau. Isso. Obrigada, amor. Obrigada também. Obrigada, minha linda. Ficou massa, né?